versículos de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. E aí, o título da lição traz exortação mais amor igual a dosagem certa. Pode passar aí. Próximo. Aí. Qual que é o nosso objetivo na aula de hoje? A gente vai entender a importância das pessoas que podem corrigir um erro. Então, qual a importância das pessoas que nos corrigem, que nos exortam, que nos levam para mais perto de Deus? A gente vai aprender também qual que é o verdadeiro significado de exortar. A gente vai aprender que a gente precisa desejar o caminho certo, o caminho justo. Quem conseguiu assistir a aula dos adultos falou sobre Judas, né? Então, por que Judas não escolheu o caminho certo? Por que Judas não desejou o caminho justo, né? A gente vai falar também sobre como alertar o próximo com sabedoria e que a gente precisa entender que a gente precisa buscar os bons conselhos, tanto das pessoas, mas principalmente da Bíblia. Certo? Então vamos lá para o nosso texto, leitura base. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Está aí na tela. Está todo mundo mudo? Então eu vou pedir para o Pedro fazer a leitura. Lê esses dois versículos aí, Pedro. Tem dois Pedros. Ah, tá os dois Pedros. Então vai ser o Pedro dos Anjos. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter o erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Certo. Então, nesse texto aí, a gente está com um monte de coisa na mesa, tá? Então, esse texto, ele fala daqueles que estão se afastando da verdade. A gente tende a ler esse texto e pensar naqueles que não estão andando com Deus, né? Naqueles que estão andando distante da palavra, naqueles que estão se desviando, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Mas o autor da lição, ele traz um ponto muito importante, que é para a gente olhar para nós mesmos, né? Então, nós que estamos dentro da igreja, que muitas vezes estamos tendo atitudes erradas ou nos desviando, a gente também precisa ser exortado, a gente também precisa se converter dos nossos maus caminhos. E também fala daqueles que estão prontos para trazer essas pessoas de volta, né? E aí, eu quero ler com vocês Provérbios 27, 17. Lê aí, Mari, Provérbios 27, 17. Provérbios 7? 27, 17. Tá. Calma aí. Coronavírus. Com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, esse versículo de Provérbios, a gente vai ler bastante Provérbios hoje também, tá? Então, esse versículo de Provérbios fala assim, tem uma outra versão que fala que assim como o ferro afia o próprio ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, quem que é que deve exortar, corrigir, ajudar o próximo? Quem que é? Ah, o pastor Vladimir ali, ó. Ele mesmo. Ele mesmo, pastor Vladimir. Não é a gente, né? Então, assim como o ferro afia o próprio ferro, nós devemos ajudar o nosso irmão a se corrigir. Nós devemos ajudar os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que estão próximos da gente, a andar perto de Deus. Essa responsabilidade é nossa. E aí esse provérbio deixa bem claro, né, que a responsabilidade é dos homens, de ajudar os homens a
afiar o rosto, né? A gente falou sobre caráter, né? Na aula passada, que é ter cara, né? E esse versículo fala bem isso, né? Qual que é a sua cara? Com que cara você está deixando o seu irmão? Você está deixando ele com o rosto de Cristo ou você está deixando ele se perder? Então, que nós estejamos sempre dispostos, com o nosso coração disposto a falar do Evangelho, a pregar o Evangelho, a ajudar aqueles que estão próximos. Isso tem que sempre ter no nosso coração. A vontade de falar do amor de Deus, de ajudar o próximo a estar mais perto de Deus. Mas a gente também tem que tomar cuidado e estar preparado para ajudar o nosso próximo com amor, que é o nosso tema, né? Exortação com amor. Pode ir para o próximo. E aí, Provérbios 27 e 17 fala sobre o afiar, né? O que é esse afiar? A nossa lição fala que esse afiar é a exortação. E geralmente, quando a gente fala de exortação, né? Ultimamente, a gente tem o costume de ligar a palavra exortação à correção, né? À repreensão, a algo ruim. Mas o significado real de exortação não é um significado ruim. E aí a gente consegue ver nesse slide aí, né? O que é exortar? Exortar é quando você estimula, quando você incentiva. Ou seja, quando a gente está pregando a palavra, quando os pastores estão pregando a palavra lá no culto, eles estão nos exortando. Às vezes eles precisam corrigir também. Então eles precisam dar uma palavra mais dura. Mas às vezes eles também falam com amor, falam para a gente chegar perto de Deus ou andar com Jesus com amor. Isso também é exortar, é incentivar, dar estímulo, encorajar. Então, quando a gente pensar em exortar alguém, a gente tem que sempre lembrar disso. Eu preciso estimular aquela pessoa, estimular aquele meu amigo a fazer coisas boas, né? A gente leu Filipenses 4:8, né? Lembra de Filipenses 4:8? Fala para pensar em coisas boas e a gente tem que estimular aqueles que estão próximos a pensar em coisas boas, pensar em coisas que edificam. Esse é o verdadeiro sentido de exortar. E o que não é exortar? Desanimar. Então, às vezes, a gente pensa que a gente precisa corrigir de forma mais rígida. E não é sempre assim. Você pode desanimar a pessoa. Restringir. O que é restringir? É você colocar limite para aquela pessoa. Abater. Então, às vezes, a gente não só desanima, como a gente acaba entristecendo a pessoa. Então, ela fica desanimada e triste. Aí ela fica abatida. Deprimido. A pessoa queria fazer alguma coisa e a gente, de forma rude, acaba limitando, abatendo e a pessoa chega num grau de depressão por ela estar oprimida. Quando a gente desencoraja ou desentusiasma alguém. Então, isso não é exortar. Exortar é sempre estimular e sempre lembrar que precisa do amor. Exortar com amor. Certo? E aí a gente vai ler mais um trecho que é sobre a ovelha perdida. Esse trecho também fala em Lucas 15, né? A gente vai falar dele mais pra frente. Cadê? Quem que tá aqui? Davi? Acordado aí, Davi? Lê aí, Davi, Mateus 18, do 12 ao 14. Que vos parece que algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 do que se desgarrou. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquele do que pelo 99 que se não desgarrar. Assim, também, não é vontade do nosso Pai, que está no céu, que o deixe pequenininho. Certo. Então aí, fala sobre a ovelha perdida. Pode ir pro próximo. E aí, qual é a relação entre a passagem da ovelha perdida e o nosso texto tema, o nosso texto base lá de Tiago 5, 19 e 20? Então, eu anotei 3 pontos aqui. Que o primeiro ele reforça a importância da gente ter amor
por aqueles que estão se perdendo. Então, de novo, nós precisamos ter em nossos corações, nós precisamos ter vontade de resgatar as almas, porque essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos seus discípulos, que nós falemos do amor de Deus. Então, se você não tem essa vontade de pregar o Evangelho, peça para Deus, porque isso é primordial no coração do cristão, salvar almas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala da prática da exortação, e fala que exortar, muitas vezes, exige que nós estejamos prontos, preparados para tirar a sujeira, para tirar aquele carrapicho. Quem sabe o que é carrapicho? É um bichinho que tem no mato que tipo, fica grudando assim nessa roupa. Isso, que gruda na roupa. E aí você tá no meio do mato, depois que você sai, aquele monte de carrapicho grudado na roupa, né? Então, e dá trabalho para tirar aquilo. Quem já andou no meio do mato, ficou grudado com carrapicho na roupa, sabe que para tirar aquilo lá dá um trabalho. Tem que tirar um por um. Tem que tirar um por um. E nós, quando vamos exortar, às vezes a gente precisa estar disposto a tirar a sujeira do nosso irmão, tirar os carrapichos, e mais do que isso, às vezes a gente precisa carregar o irmão no ombro com a gente. Para você ver a importância do que é exortar. Então, exortar não é só ir lá falar e, você precisa se corrigir. Não é, você precisa se corrigir, mas eu vou te ajudar. E se precisar, eu vou te carregar no ombro, até que você consiga andar com as próprias pernas. E se não corrigir, também vai para o céu com a gente carregando no ombro. Certo? E aí o terceiro ponto é que a gente precisa estar pronto para ajudar. Então, você viu aquela ovelha perdida, você tem que estar pronto para ir lá buscar. Mas a gente tem que ter uma palavrinha muito importante, que é o discernimento. E isso só o Espírito Santo pode nos dar, discernimento. Por quê? Às vezes nós estamos preparados para exortar, nós estamos preparados para ajudar, nós estamos dispostos a ajudar, nós propomos ajuda, mas a pessoa não quer ser ajudada. Então a gente precisa ter discernimento para ajudar aqueles que querem ser ajudados. E vocês vão encontrar muitas pessoas na vida de vocês que precisam de ajuda, mas não querem ser ajudados. Então, a nossa obrigação é estar preparado, estar pronto e oferecer ajuda. Mas também precisamos ter discernimento para ajudar aqueles que querem ser ajudados. E aí, eu deixei alguns versículos, depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? E aí fala lá, em Lucas 15, o pastor Vladimir gosta muito de falar essa passagem aí, a passagem dos achados e perdidos, né? E aí, Lucas 15, nos versículos 7 e versículo 10, falam que há festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para Jesus. 1 Timóteo 2, versículos 1 ao 4, fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. 1 Coríntios 10, 12, fala para a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente está andando, está de pé, mas a gente também corre o risco de tropeçar. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E aí, em Mateus 12, do 10 ao 13, fala que a gente precisa estar sempre prontos para ajudar. Certo? Próximo. Aí, eu estou correndo aqui para ver se a gente tem algum tempinho para comentar depois. Agora a gente vai falar um pouco sobre Davi, sobre a vida de Davi, mais especificamente sobre o pecado que Davi cometeu. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Acho que é uma passagem que vocês conhecem bastante também. É um texto longo, a gente não vai ler. E aí, eu pontuei alguns erros que Davi cometeu nessa passagem aí, tá? Se vocês tiverem mais algum para acrescentar, podem falar também, tá? Então, os que eu pontuei aqui. Primeira coisa, Davi estava no lugar errado. Estava tendo uma guerra
E onde é que Davi tinha que estar? Todo mundo no mudo. Na guerra. Na guerra. Tinha que estar na guerra. O que é que Na Davi estava batalha. fazendo em casa? Então ele já estava no lugar errado. Ele tinha que estar na guerra. Segundo, ele estava desocupado. E aí tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de quem? Do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. Se você está com a sua mente vazia, se você não está pensando nas coisas de Deus, se você não está pensando naquilo que Deus fez por você, é um lugar vago. Cuidado com o lugar vago na sua cabeça, hein? E aí, Davi estava desocupado. E aí ele foi andar lá no terraço do palácio. O que ele viu? Uma mulher tomando banho. Ao invés dele correr, o que ele foi fazer? Continuou lá, né? E aí, a concupiscência dos olhos é a concupiscência da carne. Fala do pecado, né? E aí ele cobiçou aquela mulher. Cobiçou aquela mulher, cometeu um adultério. O fruto daquele adultério foi um filho. A mulher ficou grávida. Quem que era essa mulher aí que ele adulterou? Ela é a esposa Batseba. do... Batseba. Ela é a esposa A esposa de Urias. Esposa de quem? Urias. 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 Isso aí. E aí, depois que Davi ficou sabendo que ela estava grávida, ele tentou fazer com que Urias voltasse da guerra para deitar com a esposa e assumir o filho, e na cabeça dele ia ficar tudo bem, né? Não deu certo. O que ele fez? Cometeu vamos colocar, eu coloquei um homicídio, mas não Assassinato. foi ele que matou, Assassino. mas ele orquestrou. mandou matar, né? É. Mandou que colocasse Urias na frente da batalha, num lugar muito difícil, que ele sabia... Mas daí o Urias deve ter se sentido importante, né? Oi, André. O Urias deve ter se sentido importante, né? Colocar ele lá na frente. Na frente da batalha, na cabeça dele, né? Ele tava lá, vou lá pra frente da batalha, mas ele não sabia que era uma batalha difícil e que os que estavam na frente iam morrer, né? É. E aí Davi mandou colocar o Urias lá na frente e mandou matar o Urias. Então esses foram alguns dos erros que Davi cometeu nessa passagem. E aí vocês lembram de mais algum erro que ele cometeu? Não. Não? Eu acho que um dos erros foi que em nenhum momento ele recorreu a saber o que Deus queria para ele. Deus já vai de toda essa situação. Isso aí foi fruto da mente vazia. Quando a mente está vazia e é ocupada com alguma coisa que não vem de Deus, é muito difícil você se lembrar de Deus nessas horas. E aí a gente volta para Judas, né? Então Judas já tinha em seu coração algo ruim já. Lá na lição dos adultos já fala que ele era o responsável pelo dinheiro ali, né? Dos apóstolos, dos discípulos. E ele sempre tirava um pouquinho da bolsa do dinheiro lá. E aí quando ele percebeu o que aquela atitude dele trouxe como consequência, que Jesus ia morrer, ao invés dele se arrepender, ele teve remorso, né? Para você ver que nem nessa hora Judas se voltou para Deus, né? Então é muito difícil a gente estar com a nossa mente, o nosso coração cheio das coisas do mundo e a gente se voltar para Deus. Por isso que a nossa pegou Judas e não largou mais. Oi, André. O diabo pegou Judas e não largou nunca mais. Não larga mais. E por isso que a gente fala, por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque se a gente deixar, o diabo toma conta da nossa mente. E se a gente não tiver os nossos irmãos ao nosso lado para nos ajudar, para nos exortar, a gente corre o risco de cair também. Então vamos lá. Então esses foram alguns erros. E quais foram as consequências para Davi?
a primeira consequência é que a espada nunca ia sair mais da casa de Davi. Ou seja, ia ser uma briga de família eterna. As desgraças na vida de Davi vinham da sua própria casa. E a gente vê que muitos salmos que Davi escreveu, ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, né? Davi tinha muitas mulheres. E aí Deus fala que ele ia tirar essas mulheres da vida de Davi aos olhos dele. E por último, que aquela criança que ele teve com Batseba, ela morreria. Vamos para a próxima. E aí, eu quero falar sobre Natan também, o profeta Natan. E a gente precisa se espelhar em Natan. Por quê? Natan, ele era Natan, ele era um Profeta. profeta. Qual era a função do profeta? Representar Para trazer a Deus mensagem de Deus para as pessoas. Isso aí. Ele tinha que trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Natan, ele tinha que exortar a maior autoridade do reino, que era Davi, que era o rei. Ele podia se omitir, mas o que ele fez? Ele lembrou que ele estava a serviço da maior autoridade que a gente tem no universo ou nos multiversos, que é Deus. Natan estava sob a autoridade de Deus e ele não temeu Davi. Ele não temeu exortar Davi, porque ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus. Segundo ponto é que no próprio livro de Tiago aí, capítulo 1, versículo 5, fala que se a gente tem falta de sabedoria, a gente precisa pedir para Deus, né? Mas a gente precisa pedir com fé. E Natan usou de sabedoria, né, para exortar Davi. Ele contou a historinha lá da pessoa que tinha uma ovelhinha só, e daquela pessoa que tinha um monte de ovelha, e aí teve uma festa lá, chegou os visitantes, ele tomou a única ovelha daquele pobrezinho lá. E aí Davi, quando ouviu essa história, ele já se irritou com aquilo, né? Ele falou, não, tem que matar esse cara, essa pessoa tem que morrer. E aí Natan fala para ele, então, tá aqui o espelhinho, ó, essa pessoa aqui é você. E aí Davi se arrependeu do seu pecado, né? E aí, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que, ao exortar Davi, Natan mostra o amor de Deus para com Davi. Porque a Bíblia fala que Deus corrige aquele que ele ama, né? E aí, Deus corrigiu a Davi, teve consequências, mas Deus foi tão misericordioso para Davi, que mesmo aquela criança tendo morrido, depois de Batseba, ainda nasceu quem? Salomão. Salomão, rei Salomão, o homem mais sábio da história, né? Que escreveu os provérbios aí, né? Que a gente tá lendo. Então Deus ainda foi misericordioso com Davi, né? E aí eu deixei esses versículos para a gente meditar. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, fala aqui, cadê a minha lição? Eu anotei aqui na minha lição. A palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Provérbios, olha lá os provérbios. Provérbios 15, 1, fala para a gente tomar cuidado em usar palavras duras, né? A palavra dura, ela suscita ira. Por isso que a gente tem que sempre exortar com amor. Provérbios 15 ainda, versículo 32, fala daqueles que rejeitam a correção, né? Nós precisamos aceitar a correção. Provérbios 25, do 11 ao 13, fala que a gente precisa exortar também, mas tem o tempo certo para exortar. Você não pode chegar de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer horário para exortar a pessoa. E aí, para nós filhos, né, que eu também sou filho, Provérbios 13, 1, fala sobre a atitude do filho. E o bom filho, ele aceita a correção do pai. E aí, para a gente encerrar, fala: exortação em amor, mais estratégia eficiente tem como alvo alcançado. Então nós precisamos exortar em amor,
mas usar de sabedoria, para que a gente possa alcançar os nossos alvos, certo? E aí a gente tem 4 minutos, pode ir para a próxima, que eu quero falar com vocês sobre um assunto que é do nosso tempo, né? Que fala sobre exortação também, que é o tal do feedback. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre feedback? Todo mundo? Tem o pessoal que eu não estou vendo o vídeo aí, que eu não estou ouvindo. Samuel Gomes, Gia Almeida, Heloísa, Bressan, Natan, Dani, Pedro. Oi. Aí, ó, um positivo da Dani. Então, todo mundo já ouviu falar sobre feedback, né? Ah, Elô, apareceu! Oi! Cara de pistola. Então, feedback, principalmente para quem já trabalha, geralmente a nossa avaliação é feita com feedback, né, Marcão? Nani, geralmente a gente tem feedback. E o que é esse feedback? É o que eu coloquei aí, ó. No mundo, é uma avaliação dada a um grupo ou a alguma pessoa. Então, você vai repetir a sua avaliação. O que você fez que foi bom, o que você fez que precisa melhorar. E, geralmente, no mundo corporativo, é visando a empresa, né? O crescimento da empresa e também visando seu crescimento profissional. Então, a gente já falou aqui como que um feedback tem que ser feito. Aqueles que dão feedback sempre exortar com amor e com sabedoria, para que a gente alcance o objetivo. E quando a gente for ouvir o feedback, esse é o mais difícil, sabe por quê? Porque todos nós temos a tendência de ouvir uma crítica e a gente quer responder logo de primeira, né? Quer retrucar. Opa, eu vi um intruso aí atrás, ó. Tem um intruso aí atrás, ó. Fala, Deus. Deixa Deus te usar aí, viu, William? Tá acabando já, tem 2 minutos. Maravilha, Deus abençoe, gente. Boa aula. Ó, A minha aula foi cedo, viu? Essa história de aula 10 horas da manhã não é de Não! 6 da manhã. olha lá. Tino, 4 da madrugada. Aplaude, gente. Então, ó, feedback. Fazer, exortar em amor. E para terminar, como que a gente tem que receber um feedback? Primeira coisa, ouvir. Quando a gente ouve um feedback ou uma avaliação, não é o momento da gente responder. Vai, mastiga aquilo, vê se é aquilo mesmo e realmente a pessoa falou certo ou não tem nada a ver. Por isso que eu coloquei um analisar na sequência e coloquei entre aspas, julgar a profecia. Será que a pessoa está falando aquilo para o meu crescimento mesmo? Ou está falando porque ela tem inveja? Ou porque ela quer o meu mal? Então, nunca responda um feedback logo de primeira. Ouça, analise, e se aquilo for bom, mude. Você é capaz de mudar. E se a pessoa falou aquilo para o seu crescimento, mais importante, agradecer. Porque a pessoa estava disposta a te ajudar a corrigir o seu erro, certo? Menos de 1 minuto. Alguém tem alguma dúvida? Então, gente, Deus abençoe vocês. Não vai dar tempo de orar. Vou mandar a apresentação para vocês. Até quarta, hein? Quarta-feira a gente volta, hein?